Cara, faz 10 anos que eu cheguei na igreja já. Faz 10 anos e durante a minha faculdade eu conhecia muita gente daqui já. Flávio, Anderson, Camila, Milena, eu conheci na faculdade. E a gente andava junto, estudava no mesmo curso, né, em turmas próximas. E um dia eu e um amigo, a gente meio que se desentendeu por uma mentira que contaram entre nós, a nossa amizade, a gente se afastou. E eu fiquei um ano afastado desse amigo. E nesse um ano, eu me afastei de vários amigos por conta dessa ofensa que eu tive com ele. E no final desse tempo, eu percebi que eu precisava de um amigo para conversar, mas eu tinha afastado meus amigos. Então, num momento de coragem ali, eu resolvi ligar para ele. Marquei um dia para conversar com ele e queria pedir desculpas, queria pedir perdão por causa daquilo. E naquele momento, naquela conversa, ele falou que não era do perdão dele que eu precisava. E aí ele falou de Jesus para mim. E aí ele falou da célula. Quando eu cheguei na célula, era todo mundo diferente mesmo. Eu só conhecia o rapaz que me convidou, né? Mas era todo mundo da minha idade, a gente estava vivendo uma época muito parecida. E foi muito bom o ambiente de compartilhar. Eu me lembro que no primeiro dia eu não fui tão aberto assim. Eu cheguei meio calmo, meio quieto, tentando observar mais o que era aquele ambiente, o que eles estavam fazendo ali. Mas depois que algumas pessoas compartilhavam, depois que eu percebi que eu tive uma identificação com o que as pessoas compartilhavam, mesmo do momento de vida e daquilo que eles estavam falando, foi muito rápido a abertura. Eu fui extremamente bem acolhido pelos caras que estavam lá, pelas meninas também, e foi um ambiente muito agradável quando eu percebi a identificação que eu tinha com aquelas pessoas. Cara, eu lembro de uma bronca que eu tomei que foi muito legal. A gente fez uma célula e enquanto eu estava compartilhando na célula, eu tinha o hábito de falar, eu falava muito palavrão. Que quando terminou a célula, eu tinha falado vários palavrões no meio da célula, compartilhando. Lia a Bíblia e eu compartilhava com palavrão no meio da minha leitura. E aí no final dessa célula, ela veio para mim e falou assim: Henrique, eu vejo você de uma maneira diferente. Isso não faz sentido quando isso sai da sua boca. E aí ela começou a falar sobre a minha vida, de como ela me via. Ela falou: eu vejo você um bom namorado, você fala dos seus pais. Ela compartilhou o que eu compartilhava e falou assim: você percebe como isso não faz parte da sua vida? Quando eu vi a minha primeira sensação foi tipo, meu Deus, foi de vergonha. E aí quando eu percebi que ela estava falando sobre a imagem que ela tinha, de como era legal a imagem que ela tinha de mim, o que Deus estava fazendo na minha vida e como aquilo não fazia sentido, eu percebi um amor dela saber quem eu era, dela saber quem eu era em Jesus, e ela fala: isso não faz mais parte da sua vida. Então foi uma mescla de alguém muito próximo falando de mim com muito amor e algo que eu tinha que mudar na minha vida. Realmente alguém que se importou com algo que era sobre a minha vida. Isso me fez querer ficar cada vez mais perto daquelas pessoas. Nunca mais eu saí, nunca mais eu parei de estar numa célula. Quando eu comecei a me interessar mais pela célula, como funcionava a célula, eu falava para o meu líder assim: como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer aqui para que isso permaneça, para que isso cresça? E o meu líder falava assim para mim: você quer me ajudar? Ame as pessoas. Cada pessoa que chegar aqui, que você perceber um rosto novo, que você perceber qualquer situação, ame essa pessoa no máximo que você puder. Essa foi a ajuda que ele pediu para mim. Foi assim que eu cheguei. Eu cheguei sendo amado por alguém, eu cheguei encontrando o amor do Senhor naquele lugar, e se eu tivesse que falar da célula para alguém, eu falaria: é um lugar de amor. E tem um detalhe legal na minha história com a célula, porque lá no começo, o amigo que eu briguei, que a gente rompeu a amizade, que me chamou para a célula, é o Anderson, que é o mesmo amigo que me fez me interessar pela liderança, que me fez o desafio de amar as pessoas para ajudar a célula, e que hoje serve junto comigo, que eu tenho o prazer de servir junto com ele no MAG e em várias outras frentes da gente tá levando esse amor que um dia ele me desafiou e que um dia me convidou para a célula. E para mim, é por isso que a frase amando pessoas e fazendo discípulos faz todo sentido. Eu cheguei sendo amado, eu fui desafiado a amar as pessoas, e a forma como a gente faz isso é fazendo discípulos de Jesus. E hoje eu posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus porque eu fui amado.